história, meninas, que marcou vocês, que realmente que chama a atenção de vocês? Deve ter muitas, né? Deve ter Sabe que várias. assim, a Casa de Davi, eu falo que é um chamado, literalmente, né? Eu, como jornalista, como eu mencionei pra vocês, eu falei, a gente quer, né? Eu vou pra uma emissora, eu vou, e de repente eu estive lá, né? E eu falei assim, poxa, mas por que eu vim parar nesse lugar? Né? E aí eu falei, poxa, Deus deve ter um propósito, a gente vai caminhando e vai vendo, né? De que forma isso, onde vai dar. E aí eu estive lá da outra vez durante 4 anos, e aí eu comecei a entender, né? Porque tudo é uma passagem e é um aprendizado. E a gente, analisando, né, os pontos assim, você fala, caramba, gente, que coisa, é pro meu crescimento. Logo depois que eu entrei lá, acho que de uns meses, um ano, meu pai teve que amputar a perna, né? E aí eu falei assim, eu entendi. Que além de aprender a lidar com o deficiente, eu preciso aprender a ser família de um deficiente também. Né? Assim como nós lá na Casa de Davi também, a gente precisa aprender, porque na verdade a gente acaba se tornando a família deles. Né? Muitas vezes eles são mais velhos que nós, mas chamam a gente, né, de mãe. De mãe, de tia. Entendeu? Então, você fala, caramba, são muitas coisas pelo lado pessoal. Aí quando eu entrei, eu falei assim, eu quero conhecer a história deles. Né? De que forma eles vieram parar aqui? Porque você começa a se interessar, mas como assim? E detalhe, a maioria são abandonados. 63%. 63%. Não tem família, não estão abandonados, a família é totalmente ausente. Não visita nada, não sabe. E olha que nosso trabalho de assistência vai atrás, tudo. Né, para que realmente tenha esse vínculo, mas o vínculo maior é da gente mesmo. Por isso que não dá para virar chavinha, né? De você falar assim, eu vou ser analista de relações governamentais e não quero saber. Não, gente, a gente se envolve mesmo. Né, a gente está ali, quando a gente não está bem, a gente desce. A gente fala desce porque nossa instituição tem uma rampa, né, e as unidades ficam lá de baixo. Mas a gente desce, né, para poder vê-los, conversar, e a gente se renova, sabe? Então, e aí conhecendo as histórias deles, são inacreditáveis. Sim. É uma história de um assistido que, para mim, no dia, assim, eu olhei assim, mas como, né? Ele era um menino normal. E aí eu falei, tá bom, mas como ele anda com a cabecinha, né, mexendo para um lado, para o outro. E aí eu falei, não, o pai dele batia a cabeça dele na parede. Então eu olhei assim, eu falei, meu Deus, ele era um menino normal, ele se tornou deficiente por conta de maus tratos. Dos maus tratos. Então são muitas histórias, essa é a mais leve. Difícil, hein? Tem. A gente fala, eu falo lá que a gente tem alguns preferidos, né? Claro que todos, né? Mas tem um que a gente se encanta com a história e que marca muito. Que marca, né? A gente tem um paciente lá que ele chegou na pandemia, que a mãe dele faleceu de Covid, não tinha para quem ele ir, e ele veio na pandemia. A gente achou que ele não fosse nem sobreviver. Ele está lá até hoje. Ele tem um cognitivo perfeito, tem uma deficiência severa. E o cognitivo perfeito, ele entende tudo que a gente fala. E ele é corintiano. Você chega lá na cama dele, ele tá a bandeira do Corinthians lá. Né? Hoje foi um deles que eu fui lá ver. Então, assim, o comprometimento dele é só físico. Físico, isso, o intelecto normal, intelectualmente. Ele não fala, né? Mas ele não fala, mas ele entende o que você fala, né? Se a gente virava ele assim, pode falar o nome dele? Sim. Pode falar? Não pode. É só o nome, né? O Paulo Sérgio, vamos virar você. Aí eu falava assim, você é corintiano, então vira de novo. E ele dava risada, né? E assim, tem essa história. Tem a história do Christian também. O Christian é esse que é federado, né? Em Bocha. Ele arrasa, ele é um menino. O corpinho dele é um S. Ele é extraordinário, ele. Mas ele traz uma coisa pra gente assim que eu falo, gente, é um negócio... Ele... É impressionante. Toda uma jogada dele, sabe? Você fala assim, lição. não. Aí ele joga a bolinha ali, você fala, gente, como é que ele consegue pegar um bastãozinho assim para liberar a bolinha e ela rodar e ele consegue marcar o ponto certo? Você fala, gente, sério. Você desce no dia que ele treina, que é às quartas-feiras, ele está completamente compenetrado, sério. Mas saiu de lá, ele faz assim para mim. Ele não fala, ele não tem verbalização. Mas ele também, esse tem um cognitivo perfeito, tem uma história
né, de maus tratos, que chegou, que sofreu abuso, enfim, assim, que você fala assim, não é possível. Mas se você vê o sorriso dele, nossa, você é doido. Você fala assim, ó. E qual é o principal desafio hoje da casa? Deve ser vários, né? Muitos. Mas vamos focar em alguns aqui. Eu acredito que financeiro. O financeiro. Mas você acertou. Mas fique à vontade. Não queria que você tivesse acertado, mas você acertou. Hoje é o equilíbrio financeiro da instituição. A gente. 500, né, Fabinho? 500 funcionários. 500 funcionários. A nossa maior despesa hoje é com RH. Falando de 500 funcionários sem receita compatível, né? Não se vende serviço, não se vende produto, então, não se, né? Aí quero que vocês contem pra gente da onde vem também a manutenção da casa, né? Sim. Então, isso se sustenta. Nossa gestão é estadual, então nós temos pelo governo, né? A gente atende pelo SUS e a gente recebe, né, o recurso através dele, mas que supre só 70% da instituição, dos gastos da instituição. Então, 30% a gente tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Não é pouco. Não. Então a gente faz, a gente tem todo mão de obra, funcionário. Detalhe, né? O que a gente recebe não teve aumento, então o que a gente gasta tem. Diariamente. Sim. Então para nós a gente compra um item hoje, semana que vem já não é o mesmo. Então, a gente e vou além, a gente recebe 12 parcelas e tem 13 para cumprir, que é o 13º. São funcionários CLT, né? Sim. Precisa ser CLT, né? Na realidade. Precisa só nossa ser. diretoria, né? Que é voluntária, Porque talvez as pessoas não enxerguem isso, né? São funcionários CLT, se pagam encargos, tudo mais. Sim. E a gente, através das emendas parlamentares, que é um trabalho, como eu mencionei aqui, que eu faço, né? E é um desafio diário, né? Porque você tem que ir para Brasília, você tem que ficar aqui na Lesp, você vai para a Câmara, e você tem que convencer que, na verdade, se você convencer um político hoje que a gente não tem troca, né? Você não tem moeda de troca para ele, né? Então, assim, é muito difícil, né? Não, mas isso... Ele olhar para você e falar assim, não, realmente, a causa de vocês precisa desse olhar, né? Eu vou estar indicando aí um recurso para vocês, né? Infelizmente não tem. E é uma causa difícil, né? Porque algumas outras causas ele tem ainda o voto, né, Valmir? Sim. Exatamente. E esse assistido. Sim. E isso e eu trago isso. E você sabe que eu trago isso? A Lu falou de deputados, enfim. Eu trago isso para a realidade das empresas hoje, né? Hoje a empresa precisa ter, né, esse comprometimento. E é difícil você entrar numa empresa para falar, porque as pessoas não querem escutar isso, né? Eles querem escutar qualquer outra coisa, como eu posso ganhar mais dinheiro, mas enfim, como eu posso investir no social, como eu posso retribuir aquilo que eu estou ganhando. E, enfim, essa dificuldade que ela também tem, eu também tenho hoje. Pelo canal das empresas e pelo canal público. Né? Pelo canal, são fatos muito importantes, né? A ajuda tanto do governamental quanto das empresas, eles têm importância para uma instituição como a nossa. Com certeza. Né? E se todo mundo tivesse o olhar realmente voltado para falar, olha, realmente é um trabalho bacana, que isso, na verdade, agrega para todos nós. Né? Eu acho que não é só o crescimento profissional, é o pessoal, isso é um conjunto de coisas que eu acho que é importante, né? Não é que só faz para uma benefício. Sociedade se evoluir, uma sociedade ser mais justa, ser mais igualitária, ser mais inclusiva. Né? Exatamente. Como ela cuida dos seus cidadãos, independente da condição que ele tenha. Sim. O que a gente percebe hoje, né, eu que estou muito voltada para o setor de captação, inclusive pessoa física, que as pessoas que eram mais acostumadas, né, que tinham esse viés mais social, são os mais velhos. E isso não vem se renovando. Né? E isso é um problema, né? Isso é para o futuro próximo, entendeu? Preocupante.
preocupante isso. Preocupante, Você saber porque que tá vindo gerações que não olhar... Não tem esse olhar social. Pro próximo. Não, eu isso. vou até mencionar, né, que eu até contei pra Fabi, que acho que ainda nem sabia a questão do... Fui numa loja, no tempo desses, e eu estava com um bottom, né, da casa de Davi, e a menina olhou assim, próximo da casa de Davi, olhou pra mim e falou assim, mas você trabalha na casa de Davi? Eu falei, trabalho. Ah, tá, lá é um hospício, né? E aí eu parei, eu falei assim, não, lá não é um hospício. Entendeu? Então eu fico pensando assim, o que as pessoas pensam do local. Né? Porque eu falei, falta conhecimento, né? Eu tenho um grupo de amigos que desde quando eu comecei a trabalhar na casa de Davi, eu levei, porque eu fiz questão de levar meus amigos, para que realmente tenha essa noção do como o trabalho é e quem são essas pessoas que estão internadas lá. O que é. Porque assim, quando as pessoas entram, eu falo, nossa, eu nunca imaginava outra coisa. Isso aqui é um lugar que faz realmente a gente ter vontade de voltar. Então, é cultural, sabe, também, é uma coisa que precisa ser desmistificada, sabe? Assim, eu não culpo só essa geração, eu culpo a nossa geração que não conseguimos transmitir isso para os nossos filhos, né? Para os nossos sobrinhos, para os nossos netos. Eu até pego um gancho, Célia, que eu fiz questão de, quando eu voltei agora, eu fiz questão de levar meus 2 filhos de novo lá. Eles já tinham ido, pequenininhos, né? Aí agora eles foram lá. Eles sempre falavam, né? Quero ir. Aí eu fiz. Aí um dia eu levei o Guilherme, outro dia eu levei a minha filha. Minha filha chorou horrores, né? Menina, chora. Toda emotiva. Mas eu fiz questão de mostrar para eles. Porque eles precisam, as pessoas precisam entender isso. Entender essa porque realidade, né? A rede social hoje não mostra isso. Não mostra, só mostra o que é bonito, o que a gente quer ver. O algoritmo, ele engana a gente e só traz aquilo que quer ver. Esse gancho, eu fiz com a minha filha. Eu levei ela em abrigo de crianças, em vulnerabilidade. Eu levei em casa de repouso de idosos. Eu levei, não foi na casa de Davi, acho que foi na casa de André Luiz. Eu sempre levava a minha filha para mostrar para ela que a realidade não é só o que ela está vivendo, né? Que existe outras realidades que a gente precisa olhar. Precisam ser vistas, Precisam ser vistas, que precisam ser cuidadas. E... Existe um mundo além daquele dia a dia. Sabe? Aquele quartinho cor-de-rosa, né? Cheio de Barbie. Aquilo é ilusão, aquilo não é realidade. Sim. Né? E eu acho que funcionou muito bem, porque ela tem mesma preocupação social que eu tenho de estar olhando, de estar, na medida do possível, oportunizando alguma coisa para essas pessoas, né? Na medida do que a gente pode. E isso que é importante, você passar de geração, porque... Tem que ser feito, feito, né? Sim, porque precisa. Senão cai nisso. É um hospício. De uma menina jovem, né? A aluno falou, mas é uma menina jovem que falou isso. Olha isso. Mas isso vai de gerações também, né? Como eu mencionei, dos meus amigos, a gente faz algumas doações sempre no Natal. E eu reúno sempre tem alguns que sempre doaram, mas nunca foram. Eu sempre dou uma insistidinha, vamos. E aí eu convenço. Quando eu convenço, eu falei, Luciana, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito nesse final de ano. Então as pessoas se oportunizarem mesmo, sabe? De falar, olha, que legal, não é nada daquilo que eu imaginei. Né? Eu não sei o que as pessoas pensam muito, né? O que elas imaginam. O que vai acontecer, o que... Até que fosse uma casa de louco, que fosse um hospital, um hospício. Qual é a imagem que ela tem de um hospício? Sim. Né? Precisa... É das piores, né? Precisa ser levado. E são pessoas que precisam da mesma forma. Exatamente. Sim. Da mesma forma, precisam ser acolhidas. E hoje já nem se chama mais hospício. Nem existe mais isso. Nem existe mais isso. Não. Então, assim, é importante sim, e por isso que eu fiz questão que vocês viessem aqui no podcast, porque eu acho que o podcast tem esse poder, sabe? E assim, graças a Deus o podcast está crescendo com a ajuda dos nossos seguidores, dos inscritos no canal, tem crescido e a gente acredita muito na força, sabe, de um podcast com o nome que a gente traz aqui para a mesa, com convidadas como vocês que vêm trazer aqui um propósito maior, sabe? Sim.
não é só realmente assistir de camarote, mas realmente é cada um fazer o seu papel. É o que a gente pode fazer hoje. Trazer reflexões. Também. Vamos trazer, vamos apresentar isso para a sociedade, vamos abrir, escancarar as portas da casa como vocês fizeram, né? Estão fazendo ainda. Sim. Periodicamente, eu não sei qual é a frequência, mas eles abrem a casa para visitação, vocês vão tomar um café gostoso, vocês vão num lugar lindo. Como funciona? Agendamento? É só entrar em contato, né? E aí agendar, né? E aí tem uma equipe que vai acompanhar para apresentar todos os trabalhos assistidos. Tudo. E tem os cafés da manhã, né? Que a gente proporciona. E convida algumas empresas para ir. E aí existe uma troca nesse café, né? Esse café, ele... a troca que existe ali com os convidados, com o pessoal da casa. É um network social. É um network social. É mais ou menos isso. Vai no próximo, Valmir. Você já tem data. Já tem data. Já tem data? Já. Dia 29/4. Eu fui na mesma data o Dirceu também tava. Não, com certeza. Mas eu mando pra Célia. Eu fiz estágio na casa de Davi, né? Eu me formei. Legal. Fiz estágio. Que ano foi? Bom, vamos continuar aqui a conversa, meninas. Próximo bloco, vamos pro terceiro bloco, então.